aconteceu algo que me enojou. Por mim, eu não cobria mais esse Campeonato Mineiro. Se eu tivesse essa opção, eu pediria folga de todos os jogos até o fim do Campeonato Mineiro. Podia me botar pra fazer jogo de Série A2, torneio de várzeas, pra eu não ficar sem trabalhar. Mas eu perdi todo o tesão até o final desse campeonato por conta do que aconteceu naquela partida. Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Então, eu tava acompanhando a rádio Fã FM ali, e num programa de resenha entre o Vini Gris e o Guilherme Gonçalves, o Presuntinho. E eu vi ali que teve uma discussão entre os dois sobre a arbitragem do jogo do América contra o Norte. Eu venho há muito tempo falando já sobre a arbitragem do Mineiro, né? Que tem errado muito a favor do América e muito a favor do Cruzeiro. E eu vou deixar aí o vídeo da discussão dos dois e o ponto que os dois destacam, né? Cada um destaca um ponto. Um fala sobre regra, o outro fala sobre interpretação dele, sobre a regra. E minha opinião, você já sabe, para mim o Norte foi muito desfavorecido nesse jogo, principalmente no final ali, nos dois pênaltis, para mim não foi. E não, além de não ser pênalti, não para mim a invasão que o juiz marca no primeiro pênalti que o goleiro cata, ali para mim foi irregular a marcação do juiz, mas infelizmente a árbitro não volta jogo, né? Federação Mineira não volta jogo. E eu já vim falando da arbitragem há bastante tempo. Eu vou deixar essa discussão para vocês aí e vocês tomem suas próprias conclusões. E lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like. Caso você concorde ou discorde de qualquer opinião, qualquer coisa, comente aí que a gente vai estar lendo os comentários aí. Como também do Cruzeiro e Pouso Alegre. Eu Presunto, queria te dar os parabéns, porque você bancou aqui que os 3 times da capital estariam classificados e foi por muito pouco, mas você acertou. Cara, eu tenho a impressão de que Paulo César Zanovelli é um dos meus maiores fãs. E fez tudo que um árbitro pode fazer pra decidir uma partida de futebol, ele fez. E garantiu que eu não saísse perdedor da minha aposta. Então venho aqui publicamente fazer meu agradecimento a Paulo César Zanovelli, Man of the Match. O homem que garantiu que eu não tivesse que pagar a aposta com uma das atuações mais constrangedoras da história de qualquer esporte, como árbitro. E, felizmente, ele permitiu que eu vencesse a minha aposta. Infelizmente, pra galera de Montes Claros aí falando sério, aconteceu algo que me enojou. Por mim, eu não cobria mais esse Campeonato Mineiro. Se eu tivesse essa opção, eu pediria folga de todos os jogos até o fim do Campeonato Mineiro. Podia me botar pra fazer jogo de Série A2, torneio de várzeas, pra eu não ficar sem trabalhar. Mas eu perdi todo o tesão até o final desse campeonato por conta do que aconteceu naquela partida. Olha só, vamos falar então a respeito do jogo, pra gente entrar nesse assunto América e Norte, porque acho que é importante esse debate. Pra quem não acompanhou a última rodada do Campeonato Mineiro, América e Norte estavam jogando no Independência, o Norte abriu o placar já na reta final do jogo, o Norte estava se classificando como o melhor segundo colocado com a vitória parcial diante do América, o América estava sendo eliminado no Campeonato Mineiro. E na reta final, já nos acréscimos, o América teve 2 pênaltis, acabou virando o jogo. No primeiro pênalti, o Val Soares, que bateu o pênalti, ele perdeu, a arbitragem mandou voltar e o América acabou conseguindo marcar esses 2 gols e virando o jogo por 2-1. Com isso, se classificou como o líder do seu grupo e eliminou o Norte da competição. Lembrando que o empate ainda tinha deixado o América em segundo do grupo, né? O América ia se classificando em segundo do seu grupo e acabou passando em primeiro graças à virada. Ô, Presunto, eu tive já essa conversa com você ontem, a gente teve essa conversa no particular, e eu acho uma pena quando a pessoa se dispõe a trabalhar com esporte e não conhece as regras do jogo, que é o básico do jogo. Para você falar de futebol, você precisa conhecer as regras do jogo. E o Paulo César Zanovelli aplicou a regra do jogo com perfeição no Independência. Que E vergonha. eu confesso que eu não consegui entender o motivo do choro. Queria que você explicasse qual foi a vergonha cometida no estádio de Independência. Que vergonha você passando pano pra esse tipo de coisa. Primeiro que não houve pênalti. Pra começar, o escândalo O primeiro... jogador do Norte chutou o peito do atacante do América. Como que não foi O pênalti, escândalo Presunto? primeiro é que não houve pênalti. Como que não Mas foi nem pênalti? perto de ser. Nem perto de ser pênalti. Segundo ponto, invasão do time do América. Invasão do time do América. A invasão do time do América não invalida a invasão do jogador do Tom invasão do time- do Norte que pegou o rebote. Invasão do time do América. Deveria ter invalidado, anulado. Se o América faz o gol, Mas foi anulado. Se o América faz o gol, tenho certeza que teria sido confirmado. Claro, porque a regra mudou. Se Então- fosse gol, tinha que valer o gol. Então é Pênalti isso. que é gol não volta.
Ah, mas A com o regra jogador, mudou. com o jogador da América invadindo. Sim, a regra Então tá mudou, bom. cara. A regra, então, Vocês é... precisam conhecer a regra pra falar do jogo. Eu estava com o manual na mão Vocês e precisam eu conhecer. estou convicto no que eu estou falando, Vinícius Gris, de que o árbitro errou. O árbitro errou. E Mas você, errou porque vocês precisam conhecer a regra pra falar, pô. invasão dupla, anula o lance. Invasão dupla, Exatamente, anulou. O juiz mandou anula. voltar, Não, pô. no caso, invasão dupla, elas se anulam. Invasão Claro que dupla, de onde elas você se tirou anulam. isso? Onde tá isso na Manual de regra? arbitragem. Depois eu te mando por PDF, se você quiser. Depois eu te mando o PDF, se você quiser. Foi mal, agiu mal. Eu vou a abrir arbitragem. aqui que eu agiu tenho mal a aqui. arbitragem. Vou abrir aqui que eu tenho. Agiu mal a Porque pelo arbitragem. jeito, ou você não sabe ler, ou às vezes é esse o problema. Esse corporativismo é que não permite o futebol evoluir. Infelizmente, algumas pessoas, como Vinícius Gris, não conseguem criticar os colegas da área, sejam árbitros, sejam jogadores, para poder ficar de bem com todo mundo. Então, eu fico muito triste com esse tipo de situação. Livro de regras diz a respeito do pênalti o seguinte: quando há invasão por um atacante e por um defensor, ou seja, invasão dupla, Ok. que você falou, e quando não é marcado gol, o que acontece? Se houve impacto dos jogadores que invadiram na jogada, o pênalti tem que ser repetido. Perfeito. Se não houve impacto, o pênalti não tem que ser repetido. Perfeito, não houve impacto. O jogador que invadiu a área, ele é o jogador Não, que pega o rebote. foi. Como não teve, Não foi, como não não teve, foi ele. como não teve não impacto, foi ele. Quem o invadiu presunto? foi outro. Quem invadiu foi outro. Você tá equivocado. Não tô, é só olhar as imagens. Você Tá tá lá, equivocado. tá à disposição de todo Quem mundo. invadiu foi outro boneco. E repito, assim, conhecer as regras do esporte, pra mim, deveria ser o básico. Sua opinião, Amanda Buru, a respeito da polêmica de arbitragem acontecida no Estádio Independência, enquanto o presunto vai estudar a regra do jogo. Cris, eu tô com você. E aí não é. Claro, pô. Você conhece a regra do jogo. Pois é, e aí, levando em consideração, Não encosta em pra mim. mim, foi muito correta a arbitragem, por mais que talvez os torcedores possam ter um pouco desse ar de desconfiança de arbitragem. Afinal de contas, a arbitragem mineira tem tido muita dificuldade ao longo dos últimos anos aqui de fazer jus às regras, de aplicar as regras sem inventá-las no decorrer da partida. Até compreendo o torcedor nesse sentido e concordo com o torcedor. Precisamos melhorar muito a arbitragem aqui em Minas, mas nesse lance especificamente, final da partida, acho que existia também uma pressão muito grande, em cima até da própria arbitragem, mas agiu de maneira correta, fazendo mais uma vez justiça às regras que foram determinadas, e o América ali, por competência, acabou aproveitando melhor as oportunidades que teve. Para mim, o lance do pênalti foi muito lance, não foi muito pênalti, não foi pouco pênalti, não. O cara ali, ele não disputa a bola momento algum, vai somente com um chute na altura do peito do jogador do América, e mais uma vez aplicada a regra, e o América sendo feliz pela eficiência. O futebol às vezes prega um pouquinho dessas peças, o torcedor não esperava que fosse com tanta emoção, acabou ali até exigindo um pouco mais dos batimentos cardíacos do torcedor americano, mas no final das contas deu tudo certo. De fato, o América sofreu mais do que deveria, mas acabou conseguindo a virada no final. E repito o que eu disse, pra mim houve justiça no placar, porque pra mim a arbitragem do Zanovelli, que é um para-raio da desgraça, né? O Zanovelli é impressionante como ele dá azar. Você tá indo embora, Prezão? Não vou ficar mais. Vai se retirar? Eu tô me sentindo mal na presença dos outros. Claro, pô. Vai lá pra você ler o livro de regra, daqui a pouco você volta. Vamos ouvir o técnico do América, o Alberto Valentim. Ele falou a respeito das polêmicas de arbitragem, deu a opinião dele a respeito das decisões do VAR no jogo, no Estádio Independência, e falou a respeito da vitória da classificação do América. Vamos ouvir Alberto Valentim. O VAR é a melhor ferramenta que existe. O VAR é a melhor ferramenta que existe em todos os esportes. Todos os esportes, tá? Se teve a invasão, pelo que me passaram, houve a invasão. Aí o que acontece? Por isso deixa eu só completar essa resposta. Do primeiro gol. Se teve a invasão, em outros jogos não deram, já aconteceu. Isso não importa, porque aí vem o ser humano. A ferramenta está ali para a regra ser executada. Pra se você terminar... Eu já terminei um jogo que a bola não entrou e foi de mão. E eu perdi um jogo. Provo para vocês. Então o VAR está ali, a ferramenta está para corrigir aquilo que o ser humano às vezes não consegue ver, porque é muito rápido para os árbitros. Ponto. O segundo gol é pênalti claríssimo. Eu acredito que eles não... Tá? É lógico que fica uma indignação de um time que estava vencendo a poucos minutos do final, eu entendo. Mas assim, vamos falar com a razão e
aquilo que me passaram. O VAR existe para isso, para corrigir erros e decisões tomadas equivocadamente, ou para validar uma certa dúvida que acontece quando é gol ou não é gol. Eu acho que estou sendo bem claro na minha resposta. Tá aí, o Alberto Valentim defendeu, obviamente, as decisões do VAR e da arbitragem. Acho que não seria diferente. Infelizmente, se fosse o contrário, provavelmente ele estaria esbravejando, acredito eu, que é o que acontece, em geral, com técnica. Aliás, assim, eu entendo a revolta do Norte, porque, de fato, cara, o jogador de cabeça quente ali dentro do campo, sem rever as imagens e tudo mais, ele fica mesmo nervoso, ele acha que não aconteceu. Eu até acho, viu, Presunto, que o segundo pênalti dá pra discutir alguma coisa. Eu acho que foi pênalti, os dois foram. Mas eu acho até que o segundo pênalti dá pra discutir um pouquinho mais, dá pra debater algo. Mas, enfim, repito que acho que a situação, a decisão final pra mim da arbitragem foi justa. Agora, eu Presunto, como é que você acha que o América chega pra essa semifinal do Campeonato Mineiro depois desse susto danado pra enfrentar o Atlético, né? Por muito tempo ele estava enfrentando o Cruzeiro, né? O jogo estava empatado em